Boa noite a todos. Aqui é o professor Sérgio e nós vamos agora para a nossa aula 19, que é nossa última aula de teoria. Eu fiz uma pequena mudança, que minha ideia original era que a aula sobre equação de cônicas fosse a última. Eu resolvi antecipar para essa 19ª e dedicar a última aula exclusivamente para exercício. E o que eu quero falar com vocês especificamente nessa parte de equação geral da cônica? O que eu vou explicar aqui tem no livro, só que aqui está numa organização bem mais interessante do que o nosso livro ele apresenta por lá. Então, a equação geral de cônica é literalmente essa equação que vocês podem estar vendo aqui, ax2 mais bxy mais cy2 mais dx mais ey mais f, sendo que a, b, c, d, e e f são números reais, podendo, em muitos casos oportunos, serem zero. E essa equação, ela representa todas as cônicas que a gente viu nessas últimas aulas, as elipses, as parábolas e as hipérboles. Só que, dependendo da escolha conveniente que você faça de A, B, C, D, E e F, ela pode representar também retas, segmento de retas, ponto e conjunto vazio. Então essa equação, ela cabe muitas coisas que a gente viu aqui na disciplina Geometria Analítica. Nossa abordagem aqui é uma abordagem não muito complexa, porque a abordagem completa seria a gente verificar como essa equação ela pode se converter num ponto, como ela pode se converter numa reta, num segmento de reta e no conjunto vazio. E também ela serve para representar elipses, parábolas e hipérboles, quando os eixos dessas cônicas não é paralelo a um dos eixos coordenados. Ou seja, ela descreve muita coisa. Aqui a gente vai se restringir única e exclusivamente a discutir essa equação como algo que descreve as elipses centradas na origem ou não, as hipérboles e as parábolas centradas na origem ou não. Então vocês veem aqui a equação e o termo mais intrigante delas é o b. Por quê? Porque uma cônica só vai ter esse b diferente de zero quando eu tiver uma cônica cujo eixo não é nem vertical nem horizontal, quando a minha cônica ela for oblíqua. Nesses casos, o b é diferente de zero. Como a gente está vendo aqui na disciplina cônicas com eixos verticais e horizontais paralelos aos eixos coordenados, então a gente vai ter em todos os casos que essa equação, para a gente, esse b é zero. Que esse b sendo zero, repito, gera as equações que a gente viu ao longo dessas últimas 3 aulas. Pois bem, aqui, bem parecido com uma equação de segundo grau, existe um delta, que é b2 menos 4ac. E é o que acontece. b2 menos 4ac, você pega os valores que estão ali na equação de b, de a e de c, caso, quando você for apresentado a uma equação específica, você pega esses valores, calcula esse delta e você tem o seguinte, você tem que, se esse delta for negativo, a equação se refere a uma elipse. Se esse delta for zero, a equação se converte numa parábola. E se esse delta for maior que zero, é uma hipérbole. Então, quando você olha a equação e você faz esse teste desse delta, você reconhece se é elipse, se é parábola ou se é hipérbole. Observe que aqui a gente não está trabalhando com conjunto vazio, com reta e com segmento de reta. Jogando aqui uma pequena spoiler, vamos dizer assim, as retas é um caso particular de hipérbole. Pode parecer estranho, mas as retas são hipérboles cujos ramos se verticalizam muito. Segmento de reta é uma elipse degenerada. E uma semirreta é uma parábola que se fechou. Então, a gente pode, com algum raciocínio um pouco mais sofisticado, considerar que esse segmento é uma elipse degenerada, uma semirreta é uma parábola degenerada e uma reta é uma hipérbole degenerada, ok? E aqui está a colocação de que b sendo zero vai descrever as cônicas normais que a gente viu, as cônicas com eixos paralelos aos eixos principais, a gente não está vendo nada de coisa oblíqua. E aqui tem como obter a equação geral da cônica.
Aqui, vamos supor que você tenha uma equação. Nesse primeiro caso aqui, a gente vai trabalhar com uma elipse centrada na origem. Está aqui a equação dela. E como é que a gente vai escrever, levar dessa equação reduzida para a equação geral? Você vai simplesmente pegar aqui 6 com 8, tirar MMC, fazer aqui toda a manipulação para ficar igual está aqui. Vocês podem verificar a manipulação que foi feita. Multiplica tudo por 24 em cima e embaixo. E aí você tem isso daqui, essa expressão, que você anulando os 24, que estão embaixo, e passando o 24 negativo, você chega nisso daqui. Isso aqui, pessoal, são coisas que a gente já faz há muito tempo. Vocês podem, inclusive, esse aqui é um site, eu vou estar dando o link para vocês verificarem na fonte essas informações. É do matica.com.br. Ok? Eu usei ele porque dos materiais que falam disso é o que mais se aproximou do que a gente precisava para explicar para vocês. Então, para você fazer equação geral a partir da reduzida de uma elipse, são só pequenas manipulações aritméticas. Aqui tem uma um pouco mais complexa, certo? Aqui é uma hipérbole não centrada na origem, e os cálculos que você faz são um pouco mais sofisticados, mas ainda assim, se você acompanhar direitinho e fazer essa leitura, você vai ver que são só operações de ajeitamento. Aí tira o MMC, aí compensa em cima do numerador, faz distributiva, cancela denominador, organiza os termos, agrupa ali o que tem x2, quem tem x, enfim, operações simples que vocês podem acompanhar aqui e ver que não tem nenhum truque extraordinário. Voltando aqui um pouquinho, a gente tem que observar uma coisa importante aqui nessa transformação que eu fiz na elipse, que é a seguinte. Observe que essa equação que se gerou aqui, ela tem o coeficiente do x2, 4, 4 é positivo, e o coeficiente do y2 também positivo. Isso não acontece na hipérbole. Observe bem que a equação de hipérbole, desse exemplo que eu acabei de falar aqui também. Você vê que o coeficiente do x2 é 2, alguém positivo, e o coeficiente do y2 é alguém negativo. Então você já cria aqui uma distinção quando olha para uma equação se é elipse ou se é hipérbole. Por exemplo, se você tem esses coeficientes de mesmo sinal, isso quer dizer que não é hipérbole. Não estou dizendo que vai ser elipse, mas que não é hipérbole. Assim como se você tem de sinais contrários, o do x2 tem um sinal e o do y2 tem outro sinal, você não tem muitas garantias, mas você garante que não é elipse. Então observe os sinais. Sinais iguais é uma referência de que é uma elipse. Provavelmente a sua busca em identificar se ali tem uma elipse, ela é um pouquinho mais objetiva. Tiver sinais contrários, é um sinal que pode ser uma hipérbole. Não são garantias, mas são excludentes uma para a outra. Ok? E aqui no caso da parábola, você, para transformar a equação reduzida para geral, é só fazer aqui o quadrado da soma, distributivos, azeitamentos, está aqui também tudo bem descrito. Vocês podem estar observando e ver que no final só faz ter que organizar. Como você organizar? É igual a zero. É igual a zero, igual a zero, igual a zero, porque a equação original ela é feita com igual a zero. Então isso aqui a gente está vendo como é que eu vou das reduzidas para as gerais. E agora a gente vai ver como é que eu tendo uma equação geral, eu volto para a reduzida, ok? Uma observação importante antes de continuar. Eu acabei de falar que a elipse é um indicativo que uma equação pode ser de elipse é se os coeficientes do x2 e do y2 tiverem o mesmo sinal. Se tiverem sinais opostos, é um indicativo de que seja hipérbole. E qual o critério que define uma parábola? O critério desse grupo, nessa ideia que define uma parábola? É o fato de só ter um das variáveis ao quadrado. Ou só x ou só y. Observe aqui, que é a equação de uma parábola e você vê somente o x ao quadrado. Você não vê o termo y ao quadrado. Então você aqui já cria uma distinção entre parábola e entre hipérboles e elipses. Nas últimas aulas eu venho batendo muito nesse ponto de que das três cônicas principais, elipse e hipérbole, elas são muito mais próximas uma da outra, na manipulação, no formato das equações, etc. Uma prova disso é que tanto a hipérbole quanto a elipse, elas têm como base dois pontos, e a parábola ela tem como base um ponto e uma reta. Então aqui a gente viu
o caminho reduzido para geral. Agora, o caminho contrário, ele exige que a gente faça um exercício de completar quadrados. A gente não vai aqui explicar fazer exercício de completar quadrados. Então, é um exercício que você vai ter que treinar por fora. Se você não tem o conhecimento, não tem muita habilidade, não tem muito treino, pesquise como é que eu faço o complemento de quadrados, completar quadrados, ok? Então, o que acontece? A gente vai ver bem aqui uma equação e você vê x2 e y2 com sinais contrários. Isso aqui é um indicativo que é hipérbole. Vai ser uma hipérbole? Eu tenho que fazer o procedimento para concluir. Mas você está vendo aqui, 9 que é positivo, menos 4 que é negativo, é um bom indicativo de que é hipérbole. Você passa de 44 para cá, e você sabe que na equação de hipérbole você tem que ter uma igualdade com 1. Isso lhe obriga ao próximo passo aqui ser a divisão por 144. Você faz uma divisão completa de tudo por 144, aí gera uma expressão desse tipo, aí você simplifica, dá para simplificar bastante, e você tem isso aqui, uma equação de hipérbole legítima, onde você reconhece que o a vale 4, já que é a raiz de 16, esse aqui é a ao quadrado, esse aqui é a ao quadrado, então você tira que o a é 4, aqui depois da subtração é b ao quadrado, como tem 36, você já intui que b é 6, lembrando que a e b são positivos, então a gente não faz o menor sentido dizer que a é menos 4, ou que b fosse menos 6. Aqui a gente tem uma colocaçãozinha sobre o produto notável, onde você vai ter que a ideia de completamento de quadrados. Você tem que ter a habilidade, a competência de completar quadrados para poder fazer essas coisas aqui. Aqui ele dá uma dica para você ver a questão dos produtos notáveis. Você completa quadrados observando ali um coeficiente só do y dividido por 2 para gerar um termo que vai ser quadrado na sequência. Enfim, eu não vou detalhar isso daqui, a gente vai só aplicar de maneira direta. E está aqui uma equação, você observa com muito cuidado que tem 3x2, 3 é positivo, 4 é positivo, um indicativo que é elipse. Então, você já sabendo que é elipse, ou suspeitando que é elipse, você junta os que tem x, os que tem y depois, você faz uma evidência aqui, do 3, fica daquele x2 menos 6x, e do 4 igual a menos 23. Aqui é o seguinte, o que você vai ter que fazer é um complemento de quadrados. O que é complemento de quadrados? Você vai ter que transformar isso aqui pelo menos num quadrado de soma, porque é isso que acontece lá na elipse. Você tem quadrado de somas e ou de diferenças, e você precisa fazer isso. Aqui, como aqui tem x2 menos 6x, o complementamento de quadrados é feito com mais 9, somando mais 9 e subtraindo menos 9. Por que eu somo e subtraio? Para não alterar a estrutura, não alterar o valor dela. Mas eu uso 9 porque eu consigo, na primeira parte daqui, encontrar um x2 menos 6x mais 9. É esse aqui o meu objetivo nesse momento. Tem esse menos 9? Tem. Esse 3 vai se juntar com o menos 9, vai gerar o menos 27, que você vai ter que descartar lá para o outro lado, porque ele não pode ficar desse lado esquerdo. A mesma coisa aqui, você tinha y2 menos 2y, e se você somar e subtrair 1, você vai encontrar isso. Isso aqui é um quadrado de diferença. Então, completar quadrados é esse exercício que permite sair disso daqui para isso aqui, para que você consiga, na próxima sacada, compactar isso no quadrado de soma ou no quadrado de diferença, e aí você conseguir encaixar de maneira bem precisa o formato de uma equação de elipse. Pois bem, então fazendo isso, observe que surgiu bem aqui o menos 27, em azul. Dessa jogada aqui, a distributiva, surgiu o menos 4. Esses são excessos que sempre surgem do completamento de quadrados. O que você faz com eles? Você passa para cá eles dois somados, porque eles vão mudar de sinal, evidentemente. Quando você faz isso, você fica com uma estrutura bem enxuta. Você fica aqui com 3x menos 3 ao quadrado, mais 4y menos 1 ao quadrado igual a 12. Esse aqui é o ponto zero da sua elipse. O que você vai fazer agora?
A mesma coisa que eu fiz lá na época da hipérbole. Tem que ter 1 aqui desse lado. E para ter 1, eu faço uma divisão de todo mundo por 12. Fazendo essa divisão por 12, você vai ter essa daqui. Simplificando, você tem aqui uma equação de uma elipse centrada no ponto 3, 1, onde o A é a raiz desse, ou seja, é 2, o B é a raiz desse, ou seja, a raiz de 3, que é raiz de 3. Então, aqui, o segredo, quando você vê a equação, é você já suspeitar se é parábola, se é elipse, se é hipérbole. Se for hipérbole ou se for elipse, você provavelmente vai ser convidado a fazer completamento de quadrados para que surja um quadrado de soma ou diferença. Isso vai lhe gerar esses excessos, como eu disse, é o do menos 27 e do menos 4, que tem que passar para o outro lado para chegar nisso daqui. E aí, para fazer surgir o 1 desse lado, já que você está construindo, mostrando que isso, na verdade, é uma elipse, tem que fazer a divisão completa por 12, chegando nisso aqui. Então, aqui foram os dois caminhos que a gente fez, né, que a gente usou para ir para um lado, do reduzido para o geral, e do geral para o reduzido. Aqui, repetindo, a gente tem essa equação aqui, aqui essa primeira. Observe que as equações gerais que a gente viu se encaixam. Por exemplo, essa aqui se encaixa, onde você tem o A, que é 2, o B é 0, o C é menos 5, o D é 8, o E é menos 10, 10 positivo, perdão, e o F é menos 7. Então, essa aqui é uma daquele tipo, é só você reconhecer quem são os A's, B's até o F. Essa aqui é daquele tipo, é uma parábola. Essa aqui, ponto de partida, é daquele tipo. Todas as que a gente manipulou, essa aqui, elas são desse tipo. Elas são equações gerais que respeitam rigorosamente essa estrutura. E aqui, mais uma vez, argumentando, essa equação ela descreve elipses, parábolas, hipérboles, segmentos de reta, semirretas, retas, pontos e o conjunto vazio, ok? Aqui a gente viu somente como é que ela descreve as elipses, as parábolas e as hipérboles. E, repito mais uma vez, para você ter uma parábola, você tem que ter ou só o x2 ou só o y2, ou seja, ou A ou C, alguém tem que ser zero, certo? Para poder fazer sentido e ser uma parábola. E, de fato, quando alguns deles é zero, você tem que ter aqui zero, delta é zero e está aqui. Delta zero é um indicativo de parábola. Delta menor que zero é um indicativo de elipse, porque você tem aí A e C com o mesmo sinal. Quando você coloca bem que a multiplicação de coisa de mesmo sinal dá positivo, só que com esse menos 4 fica negativo, e delta negativo, aqui você trabalha com B sendo zero, está aqui o indicativo de elipse. E se você tem os coeficientes do x2 e do y2 de sinais opostos, é um indicativo de hipérbole. Esse material aqui, pessoal, é um material do Matica. Eu vou estar encaminhando para vocês o link, para vocês vejam diretamente essa explicação, ok? Caso tenha alguma dúvida ou caso queiram reforçar. E aqui a gente encerra a aula 19, que é a última aula de teoria construtiva mesmo, onde eu queria apresentar essa equação aqui para vocês. Eu resolvi não trabalhar com ela na maneira mais completa, resolvi trabalhar mesmo só nesse recorte simples, mas eu tenho certeza que ele é suficiente para a gente ter captado a ideia que está por trás disso aqui tudo.